Fala aí, galera da comunidade, sou matemático Luciano, dando continuidade ao estudo sobre ângulo. O tema desse vídeo é ângulos adjacentes suplementares. Dois ângulos adjacentes são suplementares quando a soma entre eles é igual a 180 graus. De acordo com a figura representativa aqui, tem-se que o ângulo AOC é um ângulo raso ou ângulo de meia volta, cuja medida é igual a 180 graus. Na mesma figura, tem-se a representação de dois ângulos adjacentes. São eles aqui, ângulo AOB e ângulo BOC. Percebe-se que, fazendo-se a junção entre esses dois ângulos adjacentes, AOB e BOC, resulta em um ângulo raso, ou seja, a soma entre esses dois ângulos adjacentes, AOB e BOC, é igual a 180 graus. Por esse motivo, os ângulos AOB e BOC são ângulos adjacentes suplementares, porque a soma entre eles é igual a 180 graus. Uma observação muito importante: no geral, na maioria dos casos, entre dois ângulos adjacentes suplementares, um deles será um ângulo agudo e o outro ângulo será um ângulo obtuso. Então, no geral, na maioria dos casos, entre dois ângulos adjacentes suplementares, um deles será um ângulo agudo, o outro ângulo será um ângulo obtuso. Vai ter um caso particular em que ambos os ângulos adjacentes suplementares possuem a mesma medida, mas a gente vai ver isso mais ao final do vídeo. É um caso particular. Então, relembrando aqui definição de ângulo agudo e ângulo obtuso, vocês podem assistir ao vídeo sobre classificação de um ângulo quanto ao valor de sua medida. Está todo o roteirinho lá, passo a passo, bem explicadinho para vocês, tá bom? Então, novamente, no geral, entre dois ângulos adjacentes suplementares, um deles será um ângulo agudo e o outro ângulo será um ângulo obtuso. Os ângulos adjacentes suplementares AOB e BOC estão sendo representados por letras minúsculas do alfabeto grego. Vejamos aqui. Ângulo AOB está sendo representado pela letra grega alfa. E o ângulo BOC está sendo representado pela letra grega beta. Como os ângulos AOB e BOC são ângulos adjacentes suplementares, podemos concluir que a soma entre as medidas dos ângulos alfa e beta é igual a 180 graus, ou seja, alfa mais beta igual a 180 graus. Por esse motivo, os ângulos alfa e beta são ângulos adjacentes suplementares. Vejamos aqui um exemplo de aplicação. Tem-se a soma entre dois ângulos aqui, 130 graus e 50 graus, que resulta em 180 graus. 130 graus mais 50 graus igual a 180 graus, que é um ângulo raso, ou ângulo de meia volta. Por esse motivo, os ângulos 130 graus e 50 graus são considerados ângulos adjacentes suplementares. De acordo com o que já foi falado há pouco, olha aqui, olha, as medidas dos ângulos envolvidos nessa soma. 130 graus e 50 graus. No geral, entre dois ângulos adjacentes suplementares, um deles é um ângulo agudo e o outro ângulo é um ângulo obtuso. Olha aqui, 130 graus é um ângulo obtuso e 50 graus é um ângulo agudo.
Agora, dessa igualdade aqui, alfa mais beta igual a 180 graus. Isolando-se a medida do ângulo beta, obtém-se beta igual a 180 graus menos alfa. Essa expressão 180 graus menos alfa é definida como suplemento do ângulo alfa. O suplemento do ângulo alfa é o que falta para o ângulo alfa completar, atingir a medida de 180 graus. Então vejamos aqui dois exemplos de aplicação. Primeiro, o suplemento de 130 graus é 180 graus menos 130 graus, que é igual a 50 graus. Fazendo essa diferença, né, entre 180 graus e o ângulo dado, que é 130 graus, foi igual a 50 graus. Então, o suplemento de 130 graus é 50 graus. Agora, olha o segundo exemplo. O suplemento do ângulo Y. Aqui, nesse caso, o ângulo está sendo representado por uma variável Y. Então, o suplemento do ângulo Y é 180 graus menos Y. Nesse caso aqui, está sob forma de uma expressão algébrica. Agora, nesse outro caso aqui, a OC é um ângulo raso. Agora, nesse caso, a semirreta OB se comporta como bissetriz do ângulo raso AOC. Aí, nesse caso, a bissetriz do ângulo raso AOC o divide em dois ângulos adjacentes, congruentes, ou seja, que possuem a mesma medida, e retos, ou seja, a semirreta OB vai dividir o ângulo raso AOC em dois ângulos retos, ou seja, em dois ângulos de 90 graus. Então, é o único caso particular em que os ângulos adjacentes suplementares AOB e BOC vão possuir a mesma medida, cada medida tendo o valor de 90 graus. Mas, como já foi falado no início do vídeo, no geral, entre dois ângulos adjacentes suplementares, um deles é um ângulo agudo e o outro é um ângulo obtuso. Isso na maioria dos casos. Aqui é um caso particular, em que ambos os ângulos adjacentes suplementares possuem a mesma medida, ou seja, cada medida aqui possuindo o valor de 90 graus. Então, muito obrigado aí pela oportunidade. Fui!